Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Leandro Trindade, técnico agrícola, médico veterinário, pós-graduado em Psicologia do Trabalho e Gestão Estratégica de Pessoas. Ele é criador da metodologia BPL, que significa Boas Práticas de Liderança. E o tema da nossa entrevista será Liderança no Campo, o desafio de manter equipes engajadas. Leandro, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Divino? Bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês neste canal aqui de tanta relevância dentro do agronegócio. É uma honra não somente pelo convite, mas pela oportunidade de poder tratar com vocês sobre uma experiência que a gente vem tendo aí ao longo dos últimos anos com relação à liderança dentro das granjas, né? Principalmente granjas de suínos, que é um cenário de trabalho muito parecido aí com particularidades que se aplicam a qualquer setor do agronegócio, principalmente a área de produção animal, e que acabou se tornando, Divino, uma missão por uma necessidade urgente hoje que o nosso setor vive, que é a retenção de pessoas trabalhando dentro das granjas, dentro do agronegócio. Nós vamos conversar aqui, quero trazer um pouco da minha experiência para a gente entender por que isso é um desafio hoje. É uma dor muito grande que os produtores rurais estão passando, né, no dia a dia, mas que a gente vem aí por experiência própria, por ter experimentado algumas ferramentas de uso prático no dia a dia e percebido que tem solução, sim. Não é uma solução fácil, né, até porque o próprio cenário externo ele favorece a existência de alguns desafios, mas que se a gente conseguir encarar de uma forma muito bem intencionada e com profissionalismo, a gente tem conseguido aí resultados que vale a pena buscar. Então, é uma honra poder compartilhar aqui com um público tão seleto aí que vocês têm hoje essas ideias, para que a gente possa disseminar isso, sabe, e trazer mais esperança para o campo. Acredito que essa é a grande mensagem. Gente, o Leandro, ele tá gripado, tá com a garganta um pouco ruim, tá? E mesmo assim, gentilmente nos atendeu, falou, Divino, eu tô rouco, se não tiver problema, eu vou participar. Eu agradeço imensamente, Leandro. E nós vamos direcionar um pouco o nosso assunto, o nosso tema, justamente para as granjas de suínos. Eu estou numa região onde tem muita granja de suíno, eu estou aqui no sudoeste de Goiás, e aqui realmente tem muitas granjas, né, devido até à presença de uma grande indústria aqui na região. E sim, a mão de obra no campo, de maneira geral, realmente ela tem sido um grande desafio. Em se tratando de granja, quais indicadores, no seu ponto de vista, uma granja deve monitorar para avaliar a saúde do seu capital humano? Olha, Divino, um dos indicadores que mais nos ajudam a entrar em alerta sobre ações que precisam ser feitas para lidar com esse tema é a alta rotatividade. Se a sua propriedade hoje ela está vivenciando, né, essa rotatividade além do normal, isso pode ser um grande sinal, um grande indicador de que algo precisa ser feito. Só para a gente ter uma noção aqui, falando aí da nossa experiência com suinocultura, e isso vale para avicultura, para bovinocultura de leite, de corte, o nosso setor ele é muito técnico. Então, isso traz para a gente a mensagem de que é um setor que requer muita experiência da equipe principalmente operacional e dos líderes que cuidam, né, do negócio no dia a dia. E um nível de rotatividade que a gente traria aqui como saudável, né, que nos permite administrar o negócio sem muitos prejuízos, é uma rotatividade aí anual em torno de 15% a 20% no máximo. Você consegue administrar bem o negócio. Hoje, para você ter ideia,
a rotatividade das granjas de suínos no Brasil, e isso vale também para a avicultura, ela está numa média hoje de 40% a 50%. Você encontra realidades de 30% até 90% ou até mais do que isso de rotatividade. Ou seja, é aquela granja, é aquela propriedade que você chega hoje, você encontra com a equipe, conversa com a equipe. Se você vai daqui a um ano visitar a mesma propriedade, você corre o risco de encontrar praticamente 90 pessoas de pessoas novas. 90% de pessoas novas ali trabalhando, entende? Então, é um setor que requer experiência técnica para realizar os manejos, os procedimentos operacionais. Isso é muito grave, porque traz um nível de descontinuidade dos processos, que afeta a produtividade, a qualidade dos resultados e traz muita insegurança para o produtor em relação a investimentos futuros, quando você não tem uma equipe estável. Quando você não tem uma equipe estável, você tem uma equipe sempre inexperiente, que é tudo que a gente não precisa, né? A gente precisa lutar contra isso, porque a produtividade dentro das propriedades requer experiência de mão de obra, sabe? Então, é por aí que começa o prejuízo. Além de rotatividade, um outro indicador que nos ajuda muito a perceber que a propriedade tem problema com mão de obra e que precisa fazer algo nesse sentido é o absenteísmo. Tem sido muito frequente nos últimos anos a frequência de atestados dos funcionários. Então, você chega em granja em que praticamente todos os dias tem alguém afastado com ou sem atestado, por algum motivo, muitas vezes de saúde mesmo. E o que é mais urgente, mais grave, é que muitas vezes o motivo, ele não é apenas de saúde, sabe, Divino? Ele é um afastamento que denuncia a desistência do funcionário de estar naquele lugar. Então, pessoas que buscam motivos para não estarem no trabalho. Isso é muito sério, né? E como é que a gente muda essa situação, Leandro? Olha, Divino, hoje uma coisa que a gente tem trazido muito para a discussão dentro das propriedades é: nós precisamos encarar mão de obra de uma forma profissional, da mesma forma como nós encaramos os processos produtivos. Hoje o nosso agronegócio é um setor muito profissionalizado, né? Então você tem pessoas tecnicamente bem preparadas, pessoas do setor, veterinários, agrônomos, zootecnistas, técnicos agrícolas, pessoas que se formam tecnicamente para lidar dentro do negócio. Porém, para lidar com pessoas, nós temos uma lacuna muito grande nesse processo. Vou te dar um exemplo. Quando um funcionário ele está num cargo operacional, ele pode ser uma pessoa de grande talento para realizar os procedimentos, e muitas vezes, para ocupar uma vaga de liderança, ele acaba sendo convidado para aquela posição, pela experiência que ele tem, pelo quanto que ele conhece da empresa, pelo nível de responsabilidade e comprometimento dele. Geralmente as pessoas que assumem um posto de liderança são pessoas em que os gestores confiam, porém muitas vezes essas pessoas elas não têm habilidade para lidar com pessoas e muito menos para lidar com equipes, com conflitos, com uma comunicação eficaz e profissional que assegure com que as pessoas tenham clareza dos seus papéis, assegure que as pessoas possam ter um feedback ali continuamente sobre o que elas estão fazendo, se estão indo bem no seu trabalho, sabe? Pessoas que saibam conduzir conversas em grupo, que saibam resolver problemas em grupo. Existe uma ciência por trás disso. Eu não posso, de forma intuitiva, com a experiência que eu tenho, sem ter treinado para isso, chegar e manter uma rotina de discussão em grupo com a equipe sem ter habilidade para isso, entende? Então falta muito dessa preparação dos líderes para assumir esse nível de responsabilidade. A gente começa a mudar por aí, Divino, profissionalizando o papel do líder nas propriedades. Hoje eu vejo muitos programas de valorização das pessoas, dos funcionários, de treinamento, mas eu vejo poucos
programas de treinamento dos empresários. Eu sou de um tempo em que eu tinha, por exemplo, a vaga de emprego e eu estava disposto a pagar pelo trabalho. A outra pessoa estava disposta a trabalhar, eu oferecia o trabalho, ele oferecia a mão de obra, eu pagava por isso, pronto, acabou. Parece que hoje a coisa não funciona mais assim. Dia desses até ouvi uma afirmação interessante de uma amiga que trabalha com gestão de pessoas e ela falava assim, há algum tempo atrás, o empresário tinha uma pilha de currículos em cima da mesa, ele ia lá, escolhia 2 ou 3 ou 4, contratava a pessoa, dava 10 dias, 15 dias, 30 dias, não estava bom não, ele mandava embora, pegava outro, colocava no lugar. Simples Hoje assim. não. A pessoa que escolhe se ela quer trabalhar naquele local ou não, quer dizer, mudou o jogo, né? Mas parece-me que o empresário, muitas vezes, ele não está preparado para essa mudança de jogo. Divino, e você tocou no ponto-chave dessa questão. Hoje, quando nós observamos o cenário, nós vemos que a nossa mentalidade como gestor, como produtor rural, precisa realmente, urgentemente mudar nesse sentido. Hoje, como você relatou, né, antigamente as pessoas disputavam por uma vaga nas empresas. O nível de escassez de oportunidades de trabalho comparado a hoje, vamos pensar aí em 10, 20 anos atrás, não precisamos ir muito longe. As pessoas disputavam por uma vaga de emprego. Hoje são as empresas que disputam por mão de obra. Então mudou, virou o jogo. E hoje eu sempre digo nos meus treinamentos, né, e consultorias que nós precisamos começar a olhar agora o colaborador como um cliente da empresa. Porque a partir do momento que nós vivemos um cenário onde ele escolhe onde quer trabalhar, nós vamos precisar cada dia mais falar sobre engajamento. Quando nós trazemos essa palavra que, se a gente perguntar para 10 pessoas o que é engajamento, virão 10 conceitos diferentes. Por isso que é importante que a gente entenda o conceito de engajamento, para a gente entender que isso é o que nós vamos precisar cada dia mais, pensando para frente. Nós precisamos cada dia mais hoje de pessoas engajadas dentro das empresas, né? O que é esse profissional engajado? É aquele que faz o que precisa ser feito, mas ele faz por vontade própria. Isso muda todo o jogo. Porque engajamento, isso traz também no conceito de que é algo voluntário, é uma escolha que o indivíduo faz. E hoje, se você analisar o cenário, se encaixa perfeitamente, né? As pessoas engajadas, as pessoas querem esse engajamento, elas querem escolher onde querem trabalhar, e as empresas que oferecerem as melhores condições para as pessoas, elas ganharão essa disputa. Só que tem um detalhe, Divino. Se você parar para observar, as empresas, de uma forma geral, estão disputando com os mesmos recursos. Por exemplo, a gente sempre fala que o que é que as pessoas buscam no emprego? Vamos imaginar, as pessoas estão escolhendo onde querem trabalhar, mas o que é que elas buscam? Será que é só salário? Será que é só benefício? E se tiver algo a mais? E se aquilo que elas buscam a gente não estiver oferecendo? E aí, quando a gente vai estudar comportamento humano no trabalho, e isso vale do Brasil ao Japão, independente de região, de cultura, a gente vai entender que as pessoas elas querem muito mais do que salário no ambiente de trabalho. Principalmente num momento em que as pessoas estão buscando algo que faça mais sentido para elas. E o que faz mais sentido do que condição básica, como infraestrutura, moradia, salário, benefícios, é, por exemplo, um ambiente bom de convivência. Em algumas propriedades onde nós fazemos o trabalho, um dos indicadores que a gente usa para medir como está o nível de engajamento da equipe é buscando entender delas qual o nível de satisfação com alguns fatores que afetam a decisão dela de ficar ou ir embora. E um dos fatores mais trazidos pela própria equipe é a qualidade de convivência. Essa qualidade de convivência realmente é muito importante. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já já. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos.
Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Hoje estamos falando a respeito de liderança, de manutenção de equipe, de conseguir reter os trabalhadores, principalmente nas granjas de suíno, que é um trabalho que o meu convidado faz. Eu estou entrevistando o Leandro Trindade e estamos falando a respeito de liderança no campo e o desafio de manter equipes engajadas. O que você chama de qualidade de convivência? E, digamos, eu tenho certeza que tem muitos proprietários de granja nos ouvindo agora, né? Então ele deve estar pensando assim, na prática, o que o Leandro quer dizer com isso? Um ambiente bom de convivência, Divino, se a gente for analisar a experiência do colaborador, como é que funciona? É um ambiente de trabalho onde as pessoas elas julgam que tem uma boa experiência. Essa experiência ela é proporcionada desde o primeiro dia de trabalho do colaborador. Por exemplo, como que essa pessoa ela é recebida no ambiente de trabalho, como é que é o nível de clareza sobre o que ela vai fazer e o que se espera delas. É uma boa experiência. A convivência ela tem a ver com um ambiente de respeito, onde ela se sente ouvida, onde ela pode dar opiniões, sugestões e criticar sem medo de retaliação, de julgamentos. É um ambiente onde ela sente que ali ela pode contar com as pessoas para crescer como pessoa e como profissional. E é um ambiente onde ela sente que ela está contribuindo com o que ela está fazendo, sabe? Porque, no fundo, a gente vai ver que o mais importante que as pessoas buscam, mesmo que de forma inconsciente, é ser útil no trabalho. As pessoas querem ser úteis no trabalho. Se ela não tem essa sensação, se ela tem aquela sensação de que ela está ali só repetindo uma tarefa, executando tarefas sem sentido, porque ela muitas vezes, por mais que a atividade que ela faz tenha sentido, mas se ela não tiver essa sensação de que aquilo ali é importante, dentro do cenário como um todo, ela sente uma carência, sabe? Ela sente uma carência e no final tudo vai acabar em salário. Porque é como se a pessoa dissesse assim, né? Se as coisas não estão bem por aqui, se a convivência não é boa, se eu sinto que aqui eu não cresço, eu não consigo ter perspectiva de futuro, então que aumente o meu salário que eu fico mais um pouco. E a gente sabe que isso não resolve, porque logo ela já está reclamando, se questionando novamente do mesmo problema, que é salário, que não é a raiz do problema. Então, se o líder ele não tem essa clareza, sabe, de que o papel, a forma de ela atuar com profissionalismo como líder, tem a ver com cuidar da experiência do colaborador, ele vai se sentir perdido o tempo todo sem saber por que as pessoas estão indo embora. Leandro, as novas gerações, elas têm uma certa dificuldade de concentração. Se distrai muito rápido. Hoje a quantidade de informações, de dados, de tudo ao mesmo tempo. Vou te citar um exemplo. Ontem eu estava observando um colaborador de uma empresa. Ele estava carregando aqui nas costas um pedaço de ferro que ele tinha que levar para algum lugar. Na outra mão ele estava com o celular falando, sorrindo, e a impressão que eu tinha é que o lugar que ele menos estava era no trabalho naquele momento. Ele estava fisicamente no trabalho, mas a alma dele, a essência dele estava em outro lugar. Como trazer essas pessoas para que elas não se distraiam, não fiquem no WhatsApp, não fiquem nas redes sociais e realizem o trabalho mesmo assim com prazer? Boa, Divino. Esse é um fato, realmente, né? A gente precisa entender que nós vivemos num mundo em que essas pessoas, elas nasceram nesse cenário, né? Então, tudo é para ontem, né? Até um equipamento que nós usamos, um smartphone, quando não liga no tempo que nós queremos, nós já ficamos desesperados. E se a gente olhar por esse ângulo, não são só as novas gerações, todos nós estamos vivendo um novo mundo, uma nova era, né? E esse imediatismo, ele é uma realidade. Porém, é mais desafiador realmente com a geração que nasceu nesse mundo, né? Nasceu nessa realidade. Você trouxe um exemplo aí que eu vou utilizar, Divino, para a gente pensar aqui. Você falou que a atenção e o nível de importância dado à tarefa e ao celular é diferente. Olha, parece algo muito conceitual, mas a gente precisa partir dessa reflexão.
mas tem muito a ver com a experiência que eu vou oferecer para essas pessoas. Por exemplo, será que não está na hora da gente repensar que tipo de experiência nós estamos proporcionando para essas pessoas para que elas invertam esse nível de atenção, esse foco? Como tornar o ambiente de trabalho da propriedade, e olha que eu não estou dizendo que isso é fácil, né? Nós estamos falando aqui sobre um novo olhar para o ambiente de trabalho nas propriedades rurais. Mas o que é que nós vamos oferecer de experiência para esse colaborador para que ele passe a olhar o trabalho com prioridade de foco, sabe? Eu vou te dar um exemplo bem prático, né? Semana passada nós estávamos numa fazenda aí na região centro-oeste, no estado do Mato Grosso, numa propriedade com bastante rotatividade, né? Que tem se esforçado muito para atender as necessidades básicas das pessoas no trabalho, porque são regiões que oferecem muitos benefícios, e que a gente começa a repensar o que é que realmente as pessoas buscam no trabalho, já que nós estamos oferecendo tudo e a rotatividade continua. Tudo entre aspas, né? A gente precisa entender o que é esse tudo. E o que é que aconteceu? A gente começou a refletir, junto com os líderes da propriedade, sobre o que é que a propriedade hoje está oferecendo para que aquele funcionário que está recebendo propostas de uma indústria na cidade, com condições de trabalho até muito mais favoráveis, com níveis salariais maiores, o que é que nós estamos oferecendo para que essa pessoa escolha não aceitar uma proposta de emprego por 200, 300 reais a mais? Qual o motivo que elas estão tendo para tomar uma decisão diferente? Para, por exemplo, se deslocar 30, 40 quilômetros de casa todos os dias para estar num trabalho, quando ela poderia estar trabalhando do lado de casa, com salário similar, com benefícios similares. O que é que faz elas quererem viver essas outras particularidades e não aceitar essas outras propostas? A questão da concorrência que a gente conversou, né? Então, a gente estava conversando sobre a experiência do trabalhador nos primeiros dias de trabalho, sabe? Será que essas pessoas elas têm clareza do que elas estão fazendo, do negócio em si? Vou te dar um exemplo bem claro, né? Às vezes o colaborador ele é contratado, muitas vezes ele nunca nem entrou numa granja de suínos. E ele é colocado ali para exercer uma determinada tarefa. Um serviço de limpeza, um serviço de um manejo qualquer, mas muitas vezes ele não é apresentado ao negócio. Ele não é apresentado de uma forma que ele entenda a importância daquela tarefa e a responsabilidade que ele tem sobre o negócio como um todo. Parece uma coisa boba, simples, mas os líderes, principalmente lideranças médias, mas isso começa pela alta direção, como você comentou, ele precisa ter esse nível de clareza de que a equipe dele precisa ter essa consciência, de esclarecer para as pessoas que começam a trabalhar na empresa qual a importância delas no negócio, sabe? A partir do momento que elas têm essa importância, têm clareza se elas estão indo bem no que elas fazem, elas vão cada vez mais olhar menos para o celular e mais para o trabalho. Entende? Então, é algo muito sutil, porém é daí que começa a se criar esse ambiente engajador que a gente precisa para manter as pessoas por mais tempo nas propriedades. Eu só vou fazer mais um intervalo rapidinho, Leandro, e já voltamos. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Uma das coisas mais difíceis que qualquer empresário, qualquer líder
tem hoje como desafio é manter uma equipe trabalhando, engajada, sem que haja grande rotatividade. E esse é o tema central da nossa conversa de hoje aqui no programa. Não se está criando responsabilidade demais para quem está na liderança, não? Acaba que ele tem que preocupar com fazer o negócio funcionar, fazer aquele negócio dar lucro. Ele olha ali e fala, puxa vida, eu tenho aqui 100, 200, 300, 400 famílias, né, que dependem de mim. Ele já tem uma carga muito grande em cima dele. E ele ainda tem que preocupar com todos esses detalhes. Não está sobrecarregando demais também a liderança, não? Boa pergunta, Divino. Isso a gente sempre comenta nas nossas discussões, que é assim, olha. Uma coisa é essas pessoas estarem preparadas para isso, porque falando profissionalmente de uma liderança dentro da propriedade, isso é de fato que ele precisa ter habilidade. Ele precisa ter. Agora, tem um fator que a gente precisa cuidar mais. Nós não estamos preparando e apoiando essas pessoas para fazerem isso. A partir do momento que eu coloco uma pessoa para cuidar da equipe, que ela não tem preparação técnica, física, emocional, para lidar com os desafios que esse cargo impõe, é um ato de bastante responsabilidade meu, né? Que muitas vezes está fazendo com que eu perca essas pessoas. Inclusive, existem dados para isso, né? Antigamente, vamos falar aí 10, 20 anos atrás, a rotatividade ela estava localizada na equipe operacional. Hoje, você já vê um nível de rotatividade das lideranças médias, principalmente, muito alto. Por quê? Exatamente pelo que você comentou. Elas não estão suportando esse nível de cobrança. Que ele é fato isso, né? Ele tem uma cobrança da equipe e uma cobrança da direção. Mas ele não está sendo apoiado para isso. Por exemplo, uma pessoa que assume um cargo desse aí, ele é uma pessoa que precisaria de apoio e treinamento para isso contínuo. Hoje a gente já vê algumas propriedades tomando consciência disso e tendo como rotina da empresa treinamento, desenvolvimento de liderança, da mesma forma como eles fazem isso para a área técnica, entende? Atualização técnica. Então, se lidar com pessoas é o maior propósito, o maior objetivo de quem está na liderança, por que não se cuida disso, tecnicamente falando, entende? Quando a gente quer mudar um manejo dentro da propriedade, um manejo operacional, o que é que a gente faz normalmente? Eu sempre falo isso, né? Nós vamos recorrer à ajuda, a consultorias, a internet para buscar informação, mas quando a gente assume um cargo de liderança, nós não estamos indo buscar esse conhecimento. Aí algumas pessoas até me questionam, Divino, mas Leandro, e numa situação em que eu não tenho as pessoas certas para poder assumir esse cargo, e eu não tenho as pessoas preparadas? Olha, a gente precisa pensar para frente. Primeiro eu preciso dar muita clareza para quem está assumindo, para que ele tenha consciência do desafio que ele vai enfrentar dali para frente. Precisamos ter mais coragem para falar sobre isso. E segundo, se a pessoa não tem habilidade para isso, eu dar esse apoio, preparar essa pessoa para o que está por vir dentro do papel dela, porque essa pessoa ela precisa ter consciência de que a partir desse momento o papel dela deixa de ser técnico e operacional para ser o de cuidar de pessoas. E para cuidar de pessoas precisamos ter habilidades para fazer isso. Então, é uma cobrança que acaba acontecendo naturalmente, Divino. Poxa, essa pessoa não está sendo muito sobrecarregada, mais compromissos. Mas eu digo assim, que essas pessoas, se elas não se profissionalizarem, o nível de rotatividade das nossas propriedades ele vai se agravar muito mais. E o que a gente precisa agora é atuar de uma maneira mais profissional, preparando elas para assumirem isso, sabe? Eu não consigo ver outro caminho que não seja a preparação dessas pessoas para assumir esse desafio. E claro, Divino, tem uma coisa que é muito importante também citar aqui. A gente precisa também, nesse diálogo, trazer os benefícios desse papel, sabe? Focar nos desafios, mas trazer também para a pessoa os desafios, a aprendizagem, o crescimento pessoal que isso vai proporcionar para quem assume esse cargo, porque senão as pessoas vão continuar no comportamento que a gente tem visto muito hoje. As pessoas não estão querendo mais, principalmente a nova geração, elas não estão querendo mais assumir cargos de liderança, como no passado, exatamente pelo que você comentou. Então, a gente precisa também trazer esse outro lado também de crescimento que esse cargo proporciona. Mas para isso a gente precisa dar apoio
para que as pessoas consigam vencer essas barreiras naturais que vão surgir com esse papel, né? Na verdade, a gente vive um momento extremamente desafiador. Eu acredito que até um momento de transição. E pelo fato de ser pelo fato de ser um momento de transição, nenhuma verdade é absoluta e fica todo mundo meio que tentando se encontrar aí, né, no meio do caminho. É isso. Mas você criou uma metodologia que é a BPL, Boas Práticas de Liderança. O que é essa metodologia e como que ela deve ser aplicada? Divino, nós começamos um trabalho há 13 anos atrás, que foi de entender da própria equipe operacional das granjas onde a gente visitava, quais são os fatores que estão levando as pessoas a se engajar ou desengajar no trabalho. O que é que tem feito com que elas peçam demissão? Porque quando a gente vai aprofundar esse tema, a gente vê que a questão salarial é algo muito comentado, mas não é a causa raiz. E aí eu precisava entender quais são as causas sob a percepção dos próprios trabalhadores. E aí eu comecei a realizar um processo de uma metodologia de conversas individuais com o operacional, com as lideranças das granjas, para entender isso vindo deles. E nós chegamos a alguns dados bem reveladores, sabe? E que a literatura confirma, mas nós conseguimos confirmar isso dentro do nosso setor. Que o fator remuneração hoje, que como um item que afasta as pessoas, ele, em nossos dados, nesses 13 anos, ele está em 5º lugar. Os primeiros lugares, né, o que está na ponta lá como causas principais relatadas pelas pessoas, é a qualidade da liderança direta, ou seja, as pessoas com quem os trabalhadores convivem diretamente, diariamente. Depois, um item muito comentado foi falta de reconhecimento e terceiro, falta de comunicação. Em 4º lugar, condições de trabalho diversas, por exemplo, flexibilidade de horário, que é um fator que pesa muito hoje nas granjas, mas a remuneração está em 5º lugar. Isso me ajudou muito a argumentar com os produtores sobre possíveis alternativas para mudar esse cenário. Só que eu, por motivo de muitas frustrações nessas tentativas de buscar acertar qual é o ambiente de trabalho que a gente vai proporcionar para que as pessoas tenham uma percepção mais positiva do trabalho, a gente foi percebendo que o fator cultura tem um peso muito grande, sabe? Então, ferramentas e ações, rituais que a gente usa em uma equipe baseado na necessidade delas não funcionam em outras granjas. Então a gente começou a perceber que a gente precisava eu fui buscar uma metodologia para que eu pudesse aplicar os princípios básicos dessa criação desse ambiente engajador, mas que me assegure previsibilidade de resultado, de retorno dessas ações. E a metodologia nasceu exatamente disso, né? De princípios que deram certo em todos os cenários, com os quais a gente consiga ter um retorno palpável dessas ações dentro das granjas, ao ponto de não só melhorar o ambiente de trabalho para as pessoas, mas também isso refletir sobre os indicadores zootécnicos e econômicos das propriedades, né? Foi a partir do momento da aplicação da metodologia de uma maneira bem sistemática, mas com bastante adaptabilidade. Não existe uma receita de bolo que funcione para qualquer propriedade. Adaptabilidade, eu diria que é a palavra-chave, né, dessa metodologia. Foi quando a gente conseguiu realmente prever resultados, né, baseado em indicadores como rotatividade, absenteísmo e também indicadores zootécnicos. Inclusive até como é um fator de trabalho, né, de desenvolvimento comportamental, a gente começou a perceber com a aplicação da metodologia melhorias em todos os setores de uma propriedade, né? Diferente de uma melhoria técnica onde você faz ações e melhora pontualmente alguns desafios, né, que a própria atividade nos apresenta, mas também melhoria na forma de tomar decisões, de resolver problemas, na iniciativa das pessoas. Pessoas faltando menos ao trabalho, menos frequência de atestados, pessoas participando mais das reuniões, do dia a dia da propriedade,
com esse espírito de trabalho de equipe mesmo, querendo participar, mas sem medo, sabe? E analisando, fazendo um paralelo desse nível de comportamento, de mudança sobre os indicadores. A metodologia, ela começa por um diagnóstico, porque nós entendemos que não existe uma realidade única, que nós podemos, por onde a gente possa começar por uma ação fixa em qualquer propriedade. Cada propriedade onde nós fazemos o trabalho e aplicamos a metodologia começa por um fator diferente, que tem a ver com a necessidade dela do momento e da cultura. Fazemos esse diagnóstico, a partir desse diagnóstico nós discutimos com os gestores quais são as prioridades trazidas pela própria equipe e pela necessidade do negócio, porque nós também fazemos uma avaliação do ambiente de trabalho. A partir disso, a gente identifica quais são as habilidades que os gestores precisam para criar esse novo ambiente, né, para atender essas necessidades que o diagnóstico trouxe. E com isso, como a habilidade comportamental não se adquire da noite para o dia, né, Divino? É uma série de repetições para que a gente gere novos hábitos, novas formas de fazer as coisas. A gente também oferece uma mentoria para dar suporte para que as pessoas não desistam durante o treinamento, durante a colocação em prática. Só para te dar um exemplo, pessoas que têm dificuldades de lidar com conflitos dentro da granja, a gente conversa sobre isso, sabe? Baseado na realidade deles. Eles buscam treinar isso na prática, frustrações virão com o processo, a gente discute sobre isso para ir empoderando as pessoas e elas ganhando confiança para lidar com esses desafios do dia a dia, que são barreiras que impedem as pessoas de falarem, de participarem mais do negócio. E aí não precisa a gente entrar em detalhes do quanto que, para saber, né, no quanto que quando uma comunicação ela começa a fluir dentro da equipe, como que os resultados eles aceleram, né? Então a gente cuida muito disso, sabe? E continuamente estamos fazendo avaliação para entender o impacto dessas ações, desses novos rituais na propriedade. Esse é um processo que dura aí, se você me perguntar, Leandro, quanto tempo a gente consegue ter resultados palpáveis, né? E isso é uma coisa que varia, né, de uma propriedade para outra, porque depende muito do nível de abertura, da cultura da própria propriedade, mas a gente tem conseguido aí obter resultados desde a primeira semana de trabalho, mais palpáveis mesmo, com mudança de comportamento de 6 meses a 1 ano. Então você percebe que com a metodologia a gente conseguiu realmente ter ferramentas que nos deem previsibilidade mesmo, para levar esse assunto para a prática, sabe, Divino? Porque um dos grandes desafios do nosso setor e da liderança como um todo é que liderança é uma coisa muito fácil, muito legal de se falar, mas a aplicação prática mesmo é o grande desafio. Sabe, eu diria que hoje o nosso desafio é esse, é saber colocar isso em prática, sabe? No dia a dia lá, no chão da granja. Eu tenho mais 1.600 perguntas para te fazer, mas infelizmente nosso tempo já estourou, já acabou. Deixa para mim só as suas redes sociais aí para o pessoal te encontrar e com certeza você vai voltar em outro momento para a gente dar continuidade aí na prosa. Tá, eu agradeço pela oportunidade. Realmente, Divino, é um assunto que, como você falou, né, nós estamos numa transição que quer realmente rever a nossa mentalidade, né, sobre como lidar com esses desafios. Então, é uma discussão realmente sem fim, mas muito produtiva e gratificante. O meu preso muito com a função educativa. Então, vocês podem me achar lá no Instagram, no LinkedIn ou Facebook, com o @LeandroTrindadeBPL, Boas Práticas de Liderança. Leandro Trindade BPL. Lá vocês vão ver que eu compartilho, eu escrevo artigos semanalmente, tem o meu site também com bastante informações esclarecedoras que a gente pretende com isso dar um norte, sabe, dar mais esperança para que o nosso setor possa ter uma luz aí. Não tão no fim do túnel, porque a gente já tem ferramentas e fundamentos para poder fazer algo mais palpável, né? Mas é para isso que nós estamos aí, para contribuir. Fico aberto e à disposição para questionamentos, dúvidas, considerações. Me chama aí que a gente utiliza aí as facilidades da comunicação à distância para ajudar no que a gente puder, tá bom? Obrigado, Divino, mais uma vez pela oportunidade. Eu vou te chamar. Saúde para você. Abraço. Até mais. Valeu, obrigado. Um abração. Eu conversei com o Leandro Trindade. Gente,
prosa daquelas assim que rende muito, né? Muito boa mesmo. O Leandro é técnico agrícola, é médico veterinário, é pós-graduado em psicologia do trabalho e gestão estratégica de pessoas e é criador da metodologia BPL, Boas Práticas de Liderança. E nós falamos sobre o seguinte tema: liderança no campo, o desafio de manter equipes engajadas. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.